Marítima é isso que faz quando é chamada para investigar qualquer crime, crime que ocorre em meio e ambiente marítimo. Para isso dispõe de um serviço de investigação criminal e de instrução processual, e dentro desse serviço dispõe de de 4 secções, uma secção de investigação criminal, dispõe de uma secção de recolha de vestígios e de inspeção judicial, dispõe de uma secção de instrução processual e dispõe também de uma secção para recolha de informação policial. E, portanto, estas 4 secções que nós temos, de uma maneira geral, sediadas nos comandos regionais, a polícia está organizada num comando geral, tem 5 comandos regionais e, no total, tem 28 comandos locais. E, portanto, é desta forma que está organizada e, como digo, de competência especializada e específica em ambiente marítimo. Qual é a vantagem da Polícia Marítima para os ilícitos criminais ou contraordenacionais, porque nós também fazemos instrução essencialmente, poderei dizer que a grande maioria até é contraordenacional. A grande vantagem é que, de facto, nós conhecemos o meio, conhecemos o ambiente, temos uma relação secular com as comunidades ribeirinhas e, portanto, conhecemos os seus hábitos, os seus costumes, conhecemos bem as atividades que se desenvolvem em ambiente marítimo, quer sejam profissionais, quer sejam lúdicas, e, portanto, temos aqui uma vantagem competitiva, muitas vezes, em relação a outras polícias, que nos permite, de alguma forma, ou nos facilitam, de alguma forma, decifrar os indícios ilícitos e, portanto, para nós é uma mais-valia como na investigação criminal. Um dos acompanhamentos que fizemos durante as horas que passámos, ou o dia que passámos com os elementos operacionais da Polícia Marítima, levou-nos depois à noite num ambiente que não é comum e não estamos habituados a ver os polícias a atuar. Em concreto, na deslocação, no transporte de passageiros ali no Tejo, foi feita uma detenção por tráfico de droga, ou seja, para todos os efeitos, esse policiamento no Rio Tejo, no transporte de passageiros, também é assegurado pela Polícia Marítima. Eu nunca tinha visto, fala-se pouco deste trabalho, mas a verdade é que mesmo naquela noite os elementos procuravam um indivíduo, mas depois acabaram por encontrar outro. Há de ser uma reportagem que vamos passar depois, no outro dia, mas isto para sublinhar as multivalências que a Polícia Marítima tem à sua responsabilidade, apesar de em áreas que pode chocar com outras forças, ou não? Não, como digo, a nossa competência é uma competência especializada e específica e, portanto, nas áreas que eu já defini, e essa é uma área da nossa jurisdição, portanto, é em ambiente marítimo, como sabe. Como é que é a ligação? Vamos imaginar que a PSP de Almada persegue alguém que fez um furto e essa pessoa foge para um barco que faz a travessia. Existe essa comunicação facilitada com os elementos que fazem o patrulhamento no Rio Tejo? A cooperação, evidentemente, se a PSP está a perseguir alguém que cometeu um crime, não vai continuar a perseguição, não para pelo facto de a pessoa entrou numa embarcação, não é? Mas se entrou, mas a PSP não pode perseguir porque chegou atrasada. Portanto, aquilo que eu quero aqui sublinhar é se essa ligação, que já é, enfim, já aqui falamos, que não é fácil, mesmo entre polícias que trabalham só em terra, mas divididas por divisões, se essa ligação é fácil, estou a falar de comunicação mesmo em meios técnicos até. Para uma perseguição é difícil, se o Sr. Almirante não me leva a mal, para uma perseguição é difícil, Miguel, porque seria difícil comunicar em tempo útil. Agora, o que o Sr. Almirante disse tem toda a razão de ser. Nós hoje, na União Europeia,
Até podemos fazer perseguições transnacionais, Claro. para fazer uma detenção e uma captura de um fugitivo. Por exemplo, se um criminoso está a fugir de território português, de acordo com as normas vigentes na União Europeia, durante alguns quilómetros pode ser perseguido pela polícia portuguesa em Espanha. Era o que faltava, que uma polícia não pudesse perseguir alguém por estar a atravessar o Tejo de barco. Claro que isso está fora de causa. Agora, a cooperação diz respeito a situações que sejam menos imediatas. Eu agora estou a lembrar-me de uma que posso dar, porque é real, ao Sr. Almirante, que foi uma situação que eu próprio vivi. Enfim, nos anos 2007, 2008, quando houve aquelas celebérrimas turbulências nas lotas portuguesas. Recorda-se? Houve problemas nas lotas, peixe despejado, grandes protestos, problemas de ordem pública. Aí não foi investigação criminal, porque realmente a Polícia Marítima tem um conjunto de competências muito vasto. É um órgão de polícia criminal, como o Sr. Almirante disse, mas também é uma força de segurança na Orla Marítima e um serviço de segurança. Tem uma natureza muito peculiar. Isto sem falar de questões jurídicas, como ser uma força militarizada, digamos assim. E nessa altura havia grandes problemas nas lotas, problemas que envolviam muitos pescadores que despejavam peixe, que fizeram distúrbios muito profundos. E, evidentemente, qual foi o problema? A Polícia Marítima, apesar de toda a dedicação e competência dos seus homens, não tem efetivos para poder dar uma resposta a problemas desta natureza, porque tem pouco mais de 500 elementos. Seja para a investigação criminal, seja para a ordem pública, a Polícia Marítima tem cerca de 500 elementos, pouco mais. Ora, isto significa muito exatamente que manter a ordem pública em toda a costa portuguesa, que é enorme, porque metade da nossa fronteira é a costa atlântica, é impossível se houver confusão generalizada. E, portanto, nessa altura teve de haver uma conversa, um diálogo entre a PSP e a Polícia Marítima para tentar resolver os problemas e a turbulência que houve na lota. E, portanto, esse diálogo funciona porque, além do mais, a Autoridade Marítima tem assento em órgãos do Sistema de Segurança Interna. Porque a Autoridade Marítima é o órgão de proa, digamos assim, de um sistema próprio, que é o Sistema da Autoridade Marítima Nacional, que foi criado na sequência da revisão de 1982, da revisão constitucional. Já agora, creio que em 2 minutos não seria mau os nossos, enfim, espectadores terem uma ideia de como isto nasceu. Em 1982 houve uma revisão constitucional profunda, que acabou com um órgão de soberania que tinha vindo da Revolução, que foi o Conselho da Revolução, e que criou o Tribunal Constitucional e criou uma clivagem profunda e clara entre segurança interna e defesa nacional. E que, no essencial, proibiu as Forças Armadas de desempenharem missões de segurança interna. No essencial. Enfim, claro que hoje podemos pôr isso um pouco em causa, quando essas missões, ao mesmo tempo, se destinem a assegurar a defesa nacional. E foi nessa altura que a Marinha, que tinha missões tradicionais na Orla Marítima, e a Marinha é insubstituível em algumas missões, na realidade, relacionadas com a costa, foi obrigada, digamos assim, a retirar-se um pouco do cenário enquanto tal, enquanto ramo das Forças Armadas, para dar lugar ao nascimento de um órgão de polícia civil. Civil ou militarizado, enfim, mas pelo menos não incluído dentro das Forças Armadas. Até podia ser militar. O Sr. Almirante estava a dizer há um bocadinho, a GNR é militar, mas não pode estar incluído no âmbito das Forças Armadas. Esse é que é o busilis. E então foi criada na altura a autoridade, o sistema da Autoridade Marítima, a Autoridade Marítima e a Polícia Marítima, que é o braço, digamos assim, operacional da Autoridade Marítima. O topo, enfim, a hierarquia desta organização é assegurada pela Marinha, através, por exemplo, o Sr. Almirante, evidentemente, vem da Marinha, mas através do desempenho de um cargo diferente. De um cargo que se relaciona com a Polícia e com a Autoridade Marítima. Os homens que servem à instituição são recrutados num processo próprio,
tem chefias militares, e tem algumas limitações estatutárias. Por exemplo, não podem constituir sindicatos, ao contrário do que acontece na PSP, no CEF e na Polícia Judiciária, por exemplo. Apenas podem ter organizações socioprofissionais, como é característico das Forças Armadas, como é característico, por exemplo, da GNR e dos vários ramos das Forças Armadas. Portanto, é este ramo que está aqui em causa. Limitação de meios é aqui uma palavra muito importante para compreender a situação hoje que envolve vários serviços e forças a atuarem neste ambiente. Porque realmente só com 500 e tal homens é difícil. Almirante, vou aproveitar a sua vinda aqui para fazer uma referência breve à questão do MECO, à tragédia do MECO. A Polícia Marítima foi a força que esteve no local desde o início e gostava de perceber aqui alguns pormenores que nós de resto já aflorámos, já foram tornados públicos, que foi tudo aquilo que aconteceu nos primeiros dias até que o processo chega ao Ministério Público e depois na passagem para a responsabilidade da Polícia Judiciária. Desde o início estiveram, por exemplo, a seguir aos primeiros dias, elementos da investigação criminal no terreno ou apenas os homens que estavam com essa responsabilidade assumiram desde sempre que aquilo era um acidente e que não valia a pena de ser tratado como por um órgão de investigação criminal? Bom, muito obrigado. Eu, sobre estes casos concretos, evidentemente que não vou até porque eu não conheço o processo em si. Como sabem, os processos pertencem aos investigadores e não aos comandantes. Naturalmente que está na gênese das próprias polícias marítimas ou guardas costeiras. A sua gênese nasceu da segurança de pessoas, da salvaguarda da vida humana. E, portanto, nós, quando somos confrontados com uma situação, com um sinistro, e neste caso com uma tragédia, a nossa primeira atuação é sempre de procurar todos os meios para tentar salvar pessoas em perigo. Essa é a nossa preocupação máxima e foi aquilo que aconteceu nos primeiros momentos no MECO. Quando chega a Polícia Marítima, o que se desencadeia é uma operação para iniciar as buscas na tentativa de recolher, de resgatar eventuais pessoas que pudessem ainda estar com vida. E essa é a nossa preocupação, movimentar meios náuticos, movimentar helicópteros, movimentar o INEM, os bombeiros, porque o capitão do Porto, e a polícia aqui, como digo, é o braço operacional, mas o capitão do Porto é um agente de proteção civil e é o comandante das operações de socorro na orla, nos espaços, enfim, dominiais marítimos. É uma espécie de governo, de órgão de governo. É uma espécie. E, portanto, foi isso que a polícia fez. Inicialmente, evidentemente, procurou também, havia um sobrevivente, recolheu, quanto sei, informação desse sobrevivente, aliás, isso é do conhecimento público, fez as diligências iniciais policiais, prestou assistência a esse sobrevivente, procurou conhecer os familiares enfim, das pessoas desaparecidas e, portanto, montou toda aquela estrutura de apoio, nomeadamente às famílias. E, na segunda-feira, imediata, apresentou o processo policial ao Ministério Público, que tomou conta. Na segunda-feira, imediatamente a seguir a esse fim de semana ou na outra? Não, imediatamente na segunda-feira, imediata. Portanto, isto ocorreu, salvo erro, no sábado ou domingo e na segunda-feira de manhã estávamos a entregar... Cerca de 24 horas depois, portanto. Estávamos a entregar o processo ao Ministério Público, do que tínhamos, de facto, recolhido. É evidente que, quando há mortes, nós enviamos para o local sempre uma equipa multidisciplinar que tem técnicos qualificados
que tem, de facto, pessoal da investigação criminal e da recolha de vestígios. Isso é uma prática que nós fazemos e, portanto, tudo aquilo que foi possível naquele momento no local onde ocorreu a tragédia, essa equipa esteve lá e pronto, eu sobre isto não posso de facto adiantar Pode pelo mais. menos fazer referência se houve uma mudança De de titularidade. objetivos a partir do momento em que o processo chega ao Ministério Público, porque durante um tempo a responsabilidade da investigação ou do processo continua a ser da Polícia Marítima, não é? Só depois é que passa para a Judiciária. Sim, o processo inicialmente foi entregue ao Ministério Público de Sesimbra, que atribuiu a investigação à Polícia Marítima. Posteriormente o processo subiu para a Procuradoria de Almada E o entregou à Polícia e Judiciária. nessa altura o processo foi de facto entregue à Polícia Judiciária com o apoio da Polícia Marítima, precisamente porque aquilo que já inicialmente tinha aqui descrito, que é o conhecimento específico que a Polícia Marítima tem destas questões que estão relacionadas com as atividades e com o ambiente marítimo. Nós temos também uma capacidade, aproveitando o nosso vínculo à Marinha, de facto de poder nos recorrermos de exames periciais, porque temos pessoas, por exemplo, o Instituto Hidrográfico, que é um laboratório científico na área da oceanografia e da hidrografia e que nos pode ajudar na busca de causas